Sejam bem-vindos. O tema da aula de hoje é átomos, elementos e símbolos químicos. Então, ao longo desta apresentação, iremos falar sobre a constituição dos átomos, os átomos e os elementos químicos, alguns modelos de átomos e a simbologia química que usamos na representação dos átomos e dos elementos químicos. O projeto que usamos é o da Porto Editora, o Explora 8. Como é que é constituído o átomo? Hoje em dia nós sabemos que o átomo é constituído por um núcleo central muito denso e muito pequeno. Dentro desse núcleo existem partículas subatómicas, portanto mais pequenas do que o átomo. Tem o nome de prótons, são partículas com carga elétrica positiva, e nêutrons, partículas sem carga elétrica ou carga elétrica nula. À volta do núcleo existe uma nuvem eletrónica, que assim se designa porque lá circulam outras partículas muito pequenas, as mais pequenas das três, são os eletrões. E os eletrões têm carga elétrica negativa. Portanto, à volta do núcleo existe a nuvem eletrónica que contém os eletrões. No núcleo, lá mesmo dentro, no interior do átomo, temos os prótons e os nêutrons no chamado núcleo. Agora, o que é interessante saber também é que os átomos são partículas eletricamente neutras. Isto significa que o número de prótons, são as partículas com carga elétrica positiva, é igual ao número de eletrões. E é sempre assim. Caso contrário, nós daríamos, ao tocarmos nos materiais, sentiríamos choques elétricos. Este modelo é chamado modelo de nuvem eletrónica. Mas, ao longo dos tempos, existiram vários modelos do átomo, começando pelo mais antigo, o chamado modelo de Dalton. O modelo de Dalton defendia que o átomo era uma partícula indivisível, era um corpúsculo indivisível. Não havia nada mais simples do que o átomo. Nós hoje em dia sabemos que não é assim, mas isto é fruto de um longo percurso histórico, okay? Até chegarmos ao modelo atualmente aceite, um modelo de nuvem eletrónica. O tema dos modelos atómicos será objeto de estudo depois no 9º ano de escolaridade. Mas pronto, aqui há só que saber que realmente aquilo que nós sabemos hoje sobre o átomo é fruto de uma longa evolução. À medida que se foram descobrindo aquelas partículas subatómicas, os prótons, os nêutrons, os eletrões, teve que haver um ajuste do modelo do átomo. Então, e o tamanho dos átomos? O átomo é muito pequeno. Nós só conseguimos ver os átomos, e ainda assim só se consegue mesmo ver a nuvem eletrónica, usando microscópios eletrónicos. São microscópios muito potentes. Imaginem um segmento de reta medindo 1 milímetro. Agora imaginem dividir isso num milhão de vezes. Tem a ordem de grandeza do átomo. Ou então, pegando no exemplo do vosso manual, imaginem a cabeça de um alfinete, que é muito pequenina, não é? Em média, cabem 5 bilhões de átomos na cabeça do alfinete. É de facto difícil imaginar um átomo. E como é que surgem os átomos? Como é que eles aparecem? Bom, para eles aparecerem são necessárias reações nucleares muito energéticas. E isso só acontece nas reações nucleares que ocorrem nas estrelas. O átomo mais simples e o mais abundante no universo é o átomo do elemento químico hidrogênio. É o mais abundante no universo.
É o mais simples. Todos os outros elementos foram sintetizados a partir desse elemento inicial, o hidrogênio. Existem, no total, 118 diferentes tipos de átomos, 87 dos quais existem no planeta Terra. Existem noutros lugares do universo, mas 87 deles existem, nós temos esses elementos químicos aqui na Terra. Dos 118, há 20 elementos químicos que são sintetizados pelo homem em laboratório. Então, onde é que estão os elementos químicos classificados? Na tabela periódica dos elementos, que vai ser objeto de estudo também, de uma forma mais aprofundada no 9º ano. Mas, muito rapidamente, portanto, a tabela periódica dos elementos tem aqui classificados todos os elementos químicos conhecidos. São 118, desde o mais simples, o hidrogênio, número atómico 1, até ao mais pesado, número atómico 118. Ora, se repararem, não existem dois elementos químicos com o mesmo número atómico. O que caracteriza um elemento químico é o seu número atómico. O hidrogênio tem número atómico 1. Isto significa que o seu núcleo tem um próton. O hélio, número atómico 2. Está aqui, este 2, aqui em baixo. Significa que o núcleo do hélio tem 2 prótons. O lítio, número atómico 3, significa que no seu núcleo existem 3 prótons. E já sabem também que o átomo é eletricamente neutro. Então, se o lítio tem 3 prótons, quantos eletrões tem que ter? Também tem 3 eletrões. Então, a tabela periódica é onde nós encontramos classificados todos os elementos químicos conhecidos e todos os materiais que existem. Vejam a diversidade de materiais que existem. Todos os materiais que existem são formados por agrupamentos conjuntos destes elementos químicos, associações destes elementos químicos. Mas eles, na realidade, são apenas 118 elementos químicos. Onde é que encontramos os elementos químicos? Em tantos sítios. Bom, por exemplo, no caso do vosso livro, refere, por exemplo, o alumínio, encontram-se nos tachos de alumínio, o cloro na água das piscinas, o azoto, por exemplo, em fertilizantes, o cálcio no leite e dos derivados, o potássio nas bananas, enfim. Como é que se representam os símbolos químicos? Portanto, cada elemento químico tem um nome e depois tem o respectivo símbolo químico. Para facilitar a escrita, então, o símbolo químico é uma letra maiúscula, por exemplo, o carbono, C maiúsculo, ou são duas letras, muitas vezes a primeira letra do nome, letra maiúscula, e a segunda letra será sempre minúscula. Haverá alguns elementos químicos, dos mais pesados, que têm 3 letras, mas normalmente ou é uma letra seguida de uma letra maiúscula seguida de uma minúscula. Como é que se representa simbolicamente os átomos? Então usamos o símbolo químico e usamos também um coeficiente antes desse símbolo químico que vai representar o número de átomos que nós queremos dizer ou indicar. Por exemplo, aqui, como é que se lê isto? Lê-se um átomo de carbono. Um átomo de carbono. Quando não se põe nada antes do símbolo químico, significa que é um átomo de carbono. 5 átomos de carbono. Então, pomos o coeficiente 5 antes do símbolo químico. E 3 átomos de magnésio. Colocamos o coeficiente 3 e depois o símbolo químico do magnésio, Mg.
Nós usamos muito em química os modelos moleculares. Modelos moleculares são umas esferas que se usam para nós representarmos em 3 dimensões os átomos. Então, o caso do carbono aparece como uma esfera de cor negra. Okay? Portanto, tem um átomo de carbono, aqui são 5 átomos de carbono, e no caso do magnésio, tem 3 átomos de magnésio, são maiores, os átomos de magnésio são maiores do que os de carbono, são mais pesados também, e tem também uma cor associada ao magnésio, diferente da do carbono. Portanto, estes modelos moleculares são usados para representar os átomos também. Portanto, nós vimos com esta apresentação como é que se representam os átomos, de onde é que eles vêm. Vimos também a evolução do modelo atómico. O modelo atualmente aceito é o modelo de nuvem eletrónica. Vimos que um átomo é constituído por um núcleo onde existem prótons e nêutrons e à volta desse núcleo existem os eletrões, na chamada nuvem eletrónica. E agora iremos passar à parte da visualização de um pequeno vídeo que explica a síntese dos elementos químicos nas estrelas. Espero que gostem.